Boa tarde a todos e a todas. Para quem não nos conhece, eu sou Lucirene Coelho, fundadora presidente do Instituto Imediar, e a nossa live de hoje, no nosso projeto Conhecimento no Isolamento, é com o Dr. Alessander Mendes, esse mestre, historiador, que tem uma longa história no estado do Piauí, na advocacia, na mediação, na educação, e nós vamos aguardá-lo entrar para que a gente possa iniciar o nosso tema de hoje, que é a aprendizagem múltipla em época de pandemia. O som tá legal? Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Então, enquanto o Dr. Alessander não entra, nós vamos falar um pouco sobre a educação, né? A resiliência, que nada mais é do que, no sentido figurado, a capacidade que algumas pessoas possuem de se adaptar facilmente às situações difíceis, às vezes muito conflituosas, que nós precisamos nos trabalhar internamente para isso. E a nossa live de hoje causa uma indagação e uma inquietude muito grande nesse período agora de isolamento social, de pandemia. A resiliência cyberpedagógica. O que seria isso, né? Dentro do conceito de aprendizagem que o Paulo Freire, o nosso guru da educação, defende, para ele, o ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua construção. E hoje nós vivemos nesse momento, assim, pegue de surpresa, indefinido, mas que nós precisamos nos trabalhar com resiliência para que a gente possa superar esse momento difícil, negativo, em um momento positivo e prospectivo. Então, nós vamos tratar desse tema hoje com o Dr. Alessander Mendes. Vamos aguardá-lo entrar. Ele nos informou que estava saindo de uma outra live. Imagino que com a agenda bem apertada, assoberbada. E, de antemão, eu já agradeço aqui o espaço que eles nos concedem. O som tá... Olha, ele já entrou. Dr. Alessander já se faz presente conosco. Estamos acionando para que ele possa dividir a tela conosco e nos dar essa informação. Boa tarde, professor. Boa tarde, minha amiga. Prazer enorme falar com você aqui. É uma alegria muito grande. Estou muito feliz aqui em participar dessa live com você. Eu atrasei um pouquinho, que a gente estava numa live, uma outra live ali dos condomínios, das relações condominiais, e muito feliz mesmo em estar aqui, dividindo com você esse espaço, e num momento tão delicado, né? Num momento tão ímpar, uma situação tão atípica. Sim, mas eu já tinha informado para os nossos seguidores e que já tinha adentrado a live, de que o senhor tem, nesse momento, tem uma agenda bem assoberbada, né? Porque tem uma história larga na história, na educação, na mediação, na advocacia, e aí a gente entende, agradece a confiança, agradece o espaço na agenda, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais amena nesse momento tão difícil que a gente se encontra hoje, né? Mas se o senhor me permite, professor, eu gostaria de fazer um breve apanhado do seu currículo, pode ser? Pode sim, minha amiga, pode. Estou só me reorganizando aqui. É um prazer.
ele é advogado, ele é historiador, gente. Acho que é por isso que ele consegue arrebatar multidões, porque ele gosta de contar histórias. Ele é mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor, é mediador judicial no Sejusc, Piauí, é mediador extrajudicial na Estácio, é professor de Direito Penal, professor de mediação, é especialista em Direito Eleitoral, é diretor-presidente do Centro Integrado de Mediação Alessandro Mendes. Esqueci algum título, professor, dos mais importantes? Não. E seu amigo, bota aí no currículo, que eu sou seu amigo. Mas essa é uma que a gente estende a todos, com o maior prazer, de dizer que o senhor está sempre com a gente, de mãos dadas, estendendo e disseminando esse trabalho tão bonito e tão necessário que a gente precisa hoje do Sistema Multiportas, né? Eu gostaria de deixar que o senhor agora faça suas apresentações, por gentileza. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Estou só organizando aqui um pouquinho a câmera, que eu estava num outro procedimento e agora vou ter pronto, aqui está melhor. É um prazer enorme estar aqui com vocês e dialogando sobre esse momento que eu considero um momento ímpar na nossa vida, né? Um momento diferenciado. Estamos vivenciando uma situação atípica, para mim e para você, não atípica no processo histórico. Basta nós lembrarmos que, historicamente, situações pandêmicas como nós estamos vivendo, nós já vivemos em outro momento. Se nós lembrarmos aqui do século XIV na Europa, nós tivemos uma doença chamada de peste negra. A peste negra chegou a matar 1/3 da população europeia. 1/3 da Europa foi dilacerada, destruída, exatamente pela questão da peste negra. E a peste negra é um pouquinho diferente do coronavírus, porque o coronavírus, ele não te deforma fisicamente. Ele, na verdade, o que ele faz com você? Ele tira o teu ar, mas só você está vendo o teu sofrimento, só você vê o seu desespero e aquele núcleo ali de área de saúde que está próximo de você. A peste negra, onde tinha a parte final, nariz, boca, orelha, ela se deformava, ela caía, criava feridas enormes. Então foi uma doença que ela, por natureza, quem estava contaminado, já recebia toda a ojeriza da sociedade. Mas nós tivemos agora, no início do século XX, a famosa gripe espanhola, que não é nem gripe espanhola, ela na verdade é uma gripe americana, mas que matou muitos espanhóis ali durante o pós-Primeira Guerra Mundial, e que chegou a matar 50 milhões de pessoas no mundo. Então imagine que se nós pegarmos agora o coronavírus está chegando a 200 mil pessoas, né? Peguei até o resultado aqui, 235 mil pessoas mortas no coronavírus. Imagina que a gripe espanhola, ela matou o quê? Ela matou 50 milhões de pessoas. Então a gripe espanhola foi muito mais agressiva, muito mais violenta. Agora, nós não tínhamos um sistema de comunicação como nós temos hoje. Talvez se nós tivéssemos feito o que hoje os governos têm feito, que é a quarentena, que é o isolamento, em último caso, o famoso lockdown aí, talvez na gripe espanhola não teríamos tido tantas pessoas mortas como na verdade nós tivemos. Eu quero dizer que a minha experiência como mediador de conflito me permite dizer que em situações pandêmicas nós vivenciamos 3 fases. Eu vou tratar aqui então de 3 fases importantes. A primeira fase é quando o conflito está distante de você. Quando o conflito está distante de você, você é a chamada primeira fase do conflito, é a fase da solidariedade. Então você chora com as pessoas que estão distantes, você manda alimentos, você disponibiliza recursos financeiros, você faz posts de Instagram, você diz que é importante, que está orando. Essa é a primeira fase do conflito, que é a fase do conflito pandêmico, chamada de fase de solidariedade. Contudo, quando o conflito chega até você, por exemplo, quando o conflito estava lá na Itália, nós estávamos no Brasil na fase de solidariedade, torcendo, orando, dividindo comida, dividindo recursos,
patrocinando aquilo que nós podíamos. Contudo, o que foi que aconteceu? O coronavírus chegou exatamente no Brasil e chegou em Teresina. Então, quando ele chega no Brasil, a gente entra na segunda fase do conflito, que é a fase da culpabilidade. E que fase de culpabilidade é essa? A fase de encontrar culpados. Quem são os culpados do coronavírus? Basta nós olharmos para os Estados Unidos e perceber que os americanos imputam a responsabilidade dos chineses. Os chineses dizem que não tem nada a ver com o conflito. Quando você vem para o Brasil, você vê o conflito onde? Exatamente entre o governo de São Paulo, o conflito entre o governo federal, o conflito entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, o último conflito de ontem entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo. Essa é a fase, chamada de segunda fase do conflito pandêmico. É a fase em que eu busco esses culpados, de onde vêm aquelas pessoas que provocaram aquilo. Contudo, entre a segunda fase e a terceira fase, que é uma das fases mais delicadas, é quando o conflito se instala entre eu e você. É quando agora ele chega em Teresina e eu tenho só um respirador e nós somos dois. E você diz assim, esse respirador é para mim. É quando, na verdade, você começa a não querer mais ser solidário, porque você começa a ver a doença na sua frente, você começa a ficar preocupado se essa doença não vai te contaminar, se ela não vai te abalar. Em vez de você se solidarizar com 1 quilo de arroz e você entregar meio quilo, agora você vai querer usar o meio quilo e guardar o outro meio quilo, porque você começa a ficar preocupado e temeroso com o dia de amanhã. Essa terceira fase do conflito é uma fase delicada, porque a comunicação ela já não é mais tão prazerosa e a comunicação vai cada vez mais violenta. Ela nasce uma comunicação violenta na busca dos culpados. Quando se busca os culpados, você tem acusação e você tem defesa. E na terceira fase, que o conflito realmente está estabelecido, aí nós temos os conflitos físicos, os conflitos verbais. Nas redes sociais, as relações de comunicação são bem mais secas, são bem mais agressivas, e isso é um dos momentos mais difíceis do conflito. É um momento que nós diríamos assim, chegarmos a essa terceira fase do conflito é colocarmos a trilogia da amplitude do conflito. O conflito pandêmico, o conflito das relações sociais e o conflito jurídico, policial. Porque no momento que você tem esse conflito físico, essa comunicação violenta, a gente deixa de se comunicar pelas redes sociais e a comunicação passa a ser uma comunicação jurídica policial, que é através das ações de denúncia, de calúnia, de injúria, de difamação, exatamente contenciosa. Então, eu acredito que todos nós que estejamos nesse momento, essa fase de conflito, na verdade, se eu estiver errado, eu assumo que fui eu. Você não vai ver em livros nenhum. Eu é que estou construindo essa base de que, olhando para vários conflitos pandêmicos que eu estou citando, a peste negra do século XIV, a gripe espanhola aqui no século XX e o coronavírus, nós tivemos situações que estão caminhando com muita proximidade. Tanto quando eu fiz o estudo, que eu botei a peste negra, a gripe espanhola e o coronavírus, quando você começa a acompanhar os dias, você começa a ver que as ações são parecidas. E, infelizmente, aquilo que nem eu, nem você, nem ninguém deseja, que é chegar à terceira fase com conflitos físicos. Mais recentemente, os Estados Unidos chega a dizer que imputou à China a responsabilidade pelo problema e a resposta veio da Rússia. A Rússia aproveitou o conflito entre Estados Unidos e a China e ela disse assim, aproveite, americanos, e retire os navios bombardeios que você tem próximo da gente, sob pena da resposta ser na proporção atômica que você possa atuar. Então, todas aquelas pessoas que entendem de conflitos, os mediadores, eu vejo a importância do pessoal da área de saúde, assim, é uma importância fora do comum. Nesse momento, se nós pudéssemos colocar quem são os nossos heróis de infância, esses heróis não seriam o Super-Homem, nem o Batman, nem a Mulher Maravilha, mas seriam exatamente esses profissionais da área de saúde.
E nós, Contudo, nós educadores, contudo, eu acho que os mediadores nunca foram tão importantes quanto neste momento. Nós temos que assumir o nosso papel de mediador e no assumir esse papel de mediador, fazer pontuações e intervenções em todos os conflitos pré-estabelecidos. Eu acho que isso é a grande missão que nós temos. Eu coaduno com a sua ideia. E o nosso tema de hoje, gente, é aprendizagem múltipla em época de pandemia. Realmente, nós entendemos que a educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Por ela e com ela, nós podemos promover a coragem onde há medo, podemos fazer o acordo onde há conflito e podemos inspirar a esperança onde há desespero. E eu resumo nessa minha fala última agora o momento que a gente vive hoje. E com essa fala também vem uma inquietude de uma indagação e que eu queria dividir essa inquietude como professor, com essa larga experiência que ele tem, mais de 25 anos, né, do magistério. Resiliência cyberpedagógica, professor. Nós nos encontramos nela hoje. Se nós formos tratar, no sentido figurado, o que é resiliência, a capacidade que nós temos de se adaptar facilmente a diversas situações, né? Quer boas, quer ruins, na maioria das vezes ruins, difíceis, mas a cyberpedagógica é a resiliência que nós nos encontramos hoje, tendo que nos deparar com um aprendizado eletroeletrônico, nós, enquanto professores, tendo que dispor e que expor o conteúdo para os nossos alunos. E os alunos, lá pela sua vez, precisam, além de ter a assimilação clara do conteúdo, precisam também se desdobrar nessa multiplicidade de aprendizagem nos eletrônicos para fazer desses objetos, desses instrumentos, uma fonte de positivismo na educação, para que a gente possa minimizar esse prejuízo dessa fase que nós estamos vivendo hoje. E aí, Vygotsky, lá desde 1896, ele defende a tese, eu acredito que o senhor saiba disso também, porque enquanto estudioso, contínuo, professor, historiador, Vygotsky, ele sempre defendeu a ideia de que a aprendizagem é uma experiência social mediada pela interação entre a linguagem e a ação, ou seja, é a interação do sujeito com o meio. E nós estamos nesse meio agora, pandêmico, incerto, inconstante, sem data, e que nós não sabemos como proceder. Eu gostaria de me ouvir sobre isso. Olha, eu costumo dizer que um dos maiores desafios que eu tive na minha vida foi o magistério. Mas ele também é o que me dá o maior prazer. Não tenho dúvida nenhuma que o magistério é a minha fonte de esgotamento, quando eu termino um dia, e é a minha fonte de rejuvenescimento quando os anos passam. Porque eu posso me cansar durante um dia com uma jornada de aula enorme, mas aos 44 anos e aos 24 anos de magistério, eu posso dizer que me sinto o mesmo Alexander quando ele começou a dar aula no Menino Jesus de Praga há mais de 23 anos atrás. Por quê? Porque o magistério é sempre uma inovação. A gente está sempre tendo que se reinventar. Nós já estamos... Não temos rotina. O novo, o recomeçar e o inusitado é sempre um desafio. Eu ministrei aula na pós do SESVAL esse final de semana sobre didática para alunos que pensam em ser professores. E em vez de dar o conceito de didática, em vez de tratar sobre tudo aquilo que a didática exige, eu fiz um exercício com eles. Eu pedi que eles gravassem um vídeo em casa, de um vídeo de 50 segundos, explicando quem eles eram. E a partir dali, eles depois iriam ver o vídeo, não precisava mandar o vídeo para mim,
eles iam ver o vídeo e saber se com aquele vídeo que eles produziram, eles eram capazes de saber quem era aquela pessoa que estava ali. Então, você tinha 50 segundos para se apresentar. Ninguém vai te apresentar? Exatamente. Dele, né? Isso, exatamente. E ninguém ia apresentá-lo melhor do que eles mesmos. Mas é interessante que os vídeos, todos eles diziam: eu não consegui me dizer, eu não consegui me apresentar, eu não consegui dizer nada. Eu passei 30 minutos, praticamente não falei nada. Eu disse: pois isso é didática. Didática é quando você tem exatamente uma pessoa que naquele momento tem um conhecimento técnico e ele tem do outro lado uma outra pessoa que já tem um conhecimento vivencial, e aí é o que diz o próprio Vygotsky, quando ele trata dessa necessidade da interação com o meio. Ele diz que, nesse momento, esse que tem o conhecimento técnico vai pegar aquele que tem o conhecimento de vida e vai dizer assim: eu vou entrelaçar essas duas relações, eu vou ser interagir. Exatamente, esse é o papel, esse é o conceito, por exemplo, e a relevância do que seria o próprio magistério e o professor nesse momento pandêmico. Quando todo mundo diz e trata, e diz assim: mas as aulas remotas, elas não são tão prazerosas como são as aulas presenciais. Nenhuma aula remota, ela será exatamente sobreposta à aula presencial. Porque a aula presencial, a gente se vê, a gente se toca, a gente se sente, e a gente olha a leitura corporal daquele aluno que está na nossa frente, e a gente consegue perceber se ele está feliz, infeliz, se ele está preocupado ou não está, se ele está aprendendo ou não está aprendendo. Contudo, as aulas remotas nos trouxe uma experiência que, para mim, está sendo extremamente proveitosa. Você tem uma aula do Zoom e nessa aula do Zoom você tem 30, 40 alunos. Na sala de aula, às vezes você interagia com 5, 6 alunos. Agora não. Você consegue interagir com todos os 40. Porque conforme eles vão entrando, o nome deles vai aparecendo na telinha. E quando você se direciona a um deles, você se direciona chamando pelo nome. Nitidamente na face dele, você começa a perceber a alegria dele em você chamar o João, a Maria, o Pedro, o José. E ali você está começando a tratar, porque de onde nós estamos fazendo as nossas lives, nós estamos fazendo em nossa casa. Então você está expondo o seu ambiente familiar para aquela pessoa que está naquele momento interagindo com você sobre o conhecimento. As pessoas não entenderam ainda que essas aulas, elas estão indo além do que é exatamente só a título de informação cognitiva. As aulas é o momento de dizer aquela pessoa que está com medo de pegar a doença, aquela pessoa que está com medo de perder o emprego, aquela pessoa que está com medo do futuro, simplesmente você dizer: tem calma, dar-te-ei uma atividade, farás essa atividade e olharás para o teu futuro com a certeza de que ele virá, que nós iremos sair bem disso e que você deva estar preparado para quando nós sairmos. Então, o encontro do magistério com os alunos nessas aulas remotas, elas talvez estejam sendo um dos pontos mais cruciais de superação das relações de dificuldades individuais. Imaginemos se todos nós estivéssemos dentro das nossas casas, na quarentena, aquartelados, e simplesmente olhando e vendo somente o noticiário. Um noticiário que nem sempre apresenta notícias boas, mas também nem tem notícias boas para apresentar. Estamos passando agora mesmo, nesse momento, o Brasil passou da casa de 6 mil pessoas mortas. Nós chegamos a um patamar de 87 mil pessoas infectadas. E claro, todos os dias o noticiário diz: morre-se idosos, morre-se pessoas adultas, morre-se crianças. O magistério, nesse momento, tem feito um trabalho fundamental, que é o trabalho de levar esperança. E levar esperança de uma forma prazerosa, que é através de levar esperança ligada ao próprio conhecimento. Eu entendo que as aulas e a inovação dessas aulas, elas estão sendo extremamente proveitosas, relevantes e mais, talvez seja um dos maiores instrumentos de enfrentamento da ansiedade, do medo e das doenças advindas por esse momento pandêmico. Psicossomáticas que nós estamos com muitas pessoas sem saber lidar com elas. Né, professor?
Eu queria lhe Exatamente. pedir permissão aí, alguns minutinhos, porque nós temos, assim, uma avalanche de fãs seus, já assinaram aqui, já falaram da live maravilhosa, já botaram um monte de coraçãozinhos para você, tá? Falar da presença da professora Marcela Leal, que botou que é um conhecimento prévio que a gente está, realmente, nós estamos debatendo nessa conversa muito prazerosa. A Joani, que é nossa aluna e colega, também advogada, está falando que é uma didática muito interessante. Então, a gente percebe que isso é resiliência. Muitos já conseguem fazer desse momento difícil um momento de aprendizado, embora com muita dificuldade no ensaio e erro, que nós, enquanto docentes, enquanto operadores do direito, enquanto promoventes dessa nova cultura, e que nós precisamos ter essa identidade, proximidade maior com os meios de eletrônica, a gente sabe que não é fácil, né? Nós estamos todos no mesmo aprendizado no laboratório cibernético. Às vezes eu me pego quase, eu digo, meu Deus, eu sou quase uma analfa digital. E aí a gente tem que ler mais e buscar mais e tentar adaptar o conhecimento com a internet. Então eu percebo que já tem algumas pessoas que já estão tendo essa resiliência, essa cyberpedagógica, porque já estão fazendo desses mecanismos e desse momento difícil uma situação de superação do aprendizado, embora não tão rico quanto no presencial, mas que a gente precisa, é o que a gente tem hoje, né? Aquela história, é o que nós temos para hoje. E nesse que nós temos para hoje, eu queria saber do seu funcionamento, professor. Você acha que com esse processo educativo, pela rede, pela internet, em prol da autogovernança pedagógica de cada professor, nós teremos um aproveitamento desse período de tempo? Eu estou analisando três coisas. Num eixo na relação ensino-aprendizagem, você tem que ver o professor, você tem que ver o aluno e você tem que ver o conhecimento. Então, quando você está em uma situação pandêmica, é uma relação pandêmica que eu trato, é uma relação excepcional, talvez a primeira opção de imediato, a porta de abertura não seja o conhecimento, mas uma interação no relacionamento e proximidade entre o professor e o aluno. O professor, de um lado, que tem uma vida, que tem uma família, que tem filhos, que tem uma casa, que tem o medo de perder o emprego, que tem o medo exatamente de ser contaminado. Do outro lado, o aluno com os mesmos sentimentos, com as mesmas ansiedades. Então, você simplesmente junta dois grupos de pessoas, magistério e alunos, com um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Nesse momento é dar minhas mãos, porque eu não preciso estar só. Só que eu não posso estar. Depois disso, eu venho com um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? A interação entre esses grupos através do conhecimento. Nesse momento, o conhecimento, ele não é mais só unilateral, mas o conhecimento é bilateral. Eu dou um exemplo, múltiplos, né? Eu dou um exemplo aqui de uma aluna, vou citar o nome dela, que é porque eu tenho ficado tão encantado. Ela era minha aluna no semestre passado e nesse semestre, Giovana. E Giovana, como minha aluna, caladinha, quieta, ela sempre sentava no cantinho ali da minha esquerda, não dizia nada. Depois que nós começamos as aulas remotas, ela é a primeira pessoa a entrar nas aulas, e ela já entra sorrindo, e ela já entra dando boa noite, e antes de uma aula e outra, a gente interage, e eu fico a me pensar como eu demorei tanto para descobrir o embelezamento social, a convivência de empatia com aquela aluna. E isso tem se estendido com todos os alunos. O professor, nesse momento, ele tem que entender que a parte cognitiva ela é relevante, mas a parte cognitiva ela é relevante e principal. Contudo, ela, para ser encaminhada, ela tem que ter um instrumento que o leve, um carro, uma moto. E o que vai levar? Como é que eu chamo esse instrumento que leva ao conhecimento? É o que a gente chama de estar bem e confiável. Quando as relações são confiáveis,
que nós estamos bem, o professor até pode, eu mesmo nessas aulas do Zoom, do Teams, o que eu apanhei para entender, para compreender, os meninos diziam, professor, o senhor pode abrir meu microfone? E eu não sabia nem onde é que estava o microfone do aluno. Então, o que foi que eu fiz? Eu percebi e disse assim, a honestidade em mostrar as suas fragilidades na parte tecnológica de informática, talvez seja uma das melhores coisas. E aí, por outro lado, eu tenho um aluno, Mazoel, que ele, todas as vezes, quando ele inicia a aula, ele já inicia assim, professor, o senhor precisa de alguma coisa? Eu posso lhe ser útil? E eu sempre pego ele para dizer assim, estou numa dúvida disso, daquilo. E imediatamente ele me dá uma aula e eu nunca percebi que no momento em que você permite que esse aluno ele participe da sua aula, não como uma relação somente de sujeito, a relação de ensino-aprendizagem, porque eu tenho uma certa preocupação nessa questão, quem são os sujeitos? O sujeito, eu acho que eu afasto o singular, mas numa relação de ensino-aprendizagem eu tenho os sujeitos, as várias pessoas, eu tenho um sujeito aluno, eu tenho um sujeito professor, eu tenho um sujeito apoio técnico, por exemplo, dos pedagogos, eu que sou fã incondicional da pedagogia, acredito que a pedagogia é um suporte extraordinário nas relações de ensino-aprendizagem e que nós, professores, temos que, se olharmos para trás, olharmos para o lado, não devemos ter medo de buscar os pedagogos para que eles nos orientem, nos motive e nos ensine, porque essa relação ela é uma relação realmente didática. É o professor pedagogo que me ensina. Eu fico mais acolhida por você, porque eu sou pedagoga também. Ah, olha, eu não sabia não, viu? Eu não sabia, mas que coisa fantástica agora, olha que coisa boa. Olha só. Então eu acho assim, o pedagogo ele é aquele que orienta o professor e que ensina o professor, e o professor é aquele que ensina o aluno, e o aluno depois ele ensina ao pedagogo tecnicamente quando ele diz as suas ansiedades, os seus sentimentos, as suas dores, que sente, por exemplo, aquilo que te prejudica, aquilo que te machuca, aquilo que te dói. Eu estou vivendo uma situação tão fascinante que, infelizmente, a situação pandêmica impediu. Eu tenho uma aluna no curso de Direito que ela é minha aluna na faculdade. Só que agora ela é minha aluna no curso, eu estou fazendo um curso de inglês e ela é minha professora. Então, olha só, na quinta-feira à noite, eu sou o professor dela de Direito Processual Penal. E na sexta de manhã ela é minha professora de inglês. Olha que eu acho isso fantástico. Eu acho isso, Silene, isso é tão fantástico, porque assim, na minha condição de aluno, eu fico na condição de aluno. Então, eu fico na condição de aluno, o que ela diz eu faço, o que ela dá as regras, ela diz, olha, Alessandra, tem que fazer isso e isso. Eu depois, não, professor, eu vou fazer. Eu tenho todo um cuidado com a forma a didática que ela utiliza, e eu achei essa experiência, assim, extraordinária. Porque é tão engrandecedora, né, professor? Quando a gente consegue fazer essa troca de posições enquanto aluno, enquanto professor, enquanto pedagogo, é realmente uma riqueza imensurável. Eu comungo com você também dessa ideia. Quando eu era professor de História, comecei minha vida como professor de História, eu lembro que eu fui dar uma aula no Colégio Procampus, e nessa aula, foi uma aula sobre, o assunto era Mesopotâmia, então, História Antiga. E eu apliquei uma prova sobre esse assunto, e a nota mais alta, no meio de 33 alunos, foi 6,5. Eu fiquei arrasado com aquela nota, nenhuma nota azul, e eu me questionei onde eu tinha errado. Então, eu era período de carnaval, e eu fui para um carnaval ali em Camusim, no Ceará. Nem sou muito fã de carnaval, mas envolvido ali com os entes familiares. Quando eu cheguei lá, eu vi todo mundo dançando. Você estica o braço, estica o olho, meu bem, passando a mão na cabecinha para cima, meu bem. E eu olhava que as pessoas não se conheciam, mas estavam dançando, estavam felizes, estavam interagindo. Então eu peguei aquilo ali e disse assim, a música pode ser um fator que pode ser um divisor de águas aí.
Então eu peguei uma música do Martinho da Vila da época e transformei ela num conteúdo histórico. Fui para minha coordenadora, para o meu coordenador, pedi uma aula extra, ele me concedeu, e eu disse que eu precisava de uma banda de pagode nessa aula extra. Ele disse, mas rapaz, que coisa louca é essa, Alessandro? Eu digo, confia em mim. E aí eu tive que explicar toda a aula, tive que fazer o roteiro, tive que entregar os objetivos, a metodologia. O coordenador apoiou incondicionalmente, e o primeiro desafio que eu tive foi uma mãe, que era adventista, e que ela foi na escola falar comigo dizendo assim, olha, eu quero dizer a você que o meu filho tem 12 anos e eu educo ele, tá? E eu não vou permitir que você invente agora em sala de aula aqui grupo de pagode, não. Eu disse, senhora, não é bem assim não, mas a senhora é a minha primeira mãe convidada para participar da aula. Ela disse, eu não venho não, e fez críticas. No sábado, a primeira mãe que chegou foi ela. Sentou num lugarzinho quietinho ali. Os alunos estavam numa alegria tão grande, porque eu pedi ao coordenador que permitisse que eles fossem a paisano. Para uma criança de 12 anos ir para a escola paisana é pegar a roupa dele do Natal e mostrar para os amigos que ele tem um tênis novo, que ele tem uma calça nova. Então, assim, quando eles viram a banda de pagode, eles ficaram encantados. A banda tocou uma música, tocou outra. Aí depois eu peguei a letra do Martinho da Vila, transformei num assunto de história, né? Já tive reinados de todos os tipos, de várias épocas, de muitos pateses, sumérios, arcádios, babilônios, assírios, já tive nabucos e até hammurabis, sumérios primeiros a se habitar na parte baixa do Tigre e Eufrates, mas nenhuma escrita me fez tão feliz contra cuneiforme. Aí, Lucilene, eu comecei a cantar, os meninos cantar, tio, eu sei isso aí, tio, é isso. Aí eu botei o data show, mostrei o espaço geográfico, solta a banda, e a banda tocou, e o menino vibrando, e o menino cantando. Quando eu me desespero, a mãe também estava cantando, a mãe estava envolvida no negócio. E eu pedi ao coordenador que eu aplicasse uma outra prova. Apliquei uma outra prova do mesmo assunto, e a menor nota, 8,75. Ali eu descobri o que é o papel do magistério. Não adianta você se preocupar. Você acabou de reunir o conhecimento com a musicalidade, com o acolhimento, com a possibilidade da facilidade do conhecimento através do sonoro musical, né? E aí já tem gente aqui dizendo que você realmente dá show. Imagine, eu já conhecia essa prática sua e de alguns colegas da época também, né? Que faziam desse momento difícil de assimilação do conhecimento, música, para que ficassem mais fáceis para os nossos alunos a gente poder trabalhar isso. E aí, é exatamente você é essa multiplicidade, né? O direito me castrou um pouco, porque o direito ele é muito conservador, né? Inclusive, como professor de história, as pessoas me chamavam de Alex. Então, o nome que me chamava de Alex, meu nome não é Alex, é Alessandro, mas um ou outro começou a chamar e eu nunca nem gostei muito do Alex. Mas, enfim, quando eu fui para o direito, que eu comecei a dar aula, uma coordenadora me chamou e disse assim, seu nome é Alex? Eu disse, não, é Alessandro. Ela disse, pois bote Alessandro, porque o direito não gosta de apelidos. E ali eu disse, então, depois você vai dar uma aula de terno, depois você vai dar uma aula assim, então a gente começa a buscar a formalidade, que eu acho que é importante, mas a formalidade não pode perder uma coisa chamada de ternura. Paulo Neruda vai dizer que a ternura é o que nos une, é o que nos aproxima e é o que nos encanta. A época, hoje revivendo um pouco da minha história como professor, eu vi que ao tempo que você faz práticas que saem da caixinha, você tem que estar extremamente preparado, porque as críticas são muito grandes, porque as críticas vêm de todos os lugares. Eu lembro que um colega, logo depois dessa aula, que foi assim, depois eu dei aula de vestido de Dom Pedro I, eu entrei num colégio de cavalo com Dom Pedro I, que foi assim, uma das aulas para mim que eu mais me encantei, porque você simplesmente ministrar uma aula de 2 horas para crianças de 12, 13 anos, e eles ficarem interessados e perguntando e inquietando, porque
eu me vestia de Dom Pedro, então eu tive que pesquisar a vida, a história, o que ele comia, o que ele gostava, para a partir dali envolver um contexto incorporado ao próprio personagem. Né? Imagina você entrar no colégio com um cavalo. Esse dia foi engraçado porque o cavalo não me obedeceu, o cavalo era muito arredio. E foi uma comédia, enfim, assim, são experiências que cada dia mais eu percebo. E quando encontro um aluno que é daquela época, que ali marcava o início da minha história como educador, e que eles veem até hoje, que eles tratam, que a gente se comunica, né? Porque eu acho que uma coisa dentro da educação tem que ter alegria. O ensino é alegre, o ensino ele é bom, o ensino é prazeroso, a leitura é gostosa, e a gente tem que ter esse cuidado de poder repassar isso. Com as aulas remotas agora, a gente na primeira semana, todo mundo formal, todo mundo preocupado, todo mundo assim ansioso. Como é que a minha imagem agora vai sair? Como é que eu vou dar uma aula agora? Estão gravando? Será que isso não vai circular? Eu fiz isso até a primeira semana. Depois eu disse, quer saber de uma coisa? Quem quiser gravar minha aula, que grave. Quem quiser fazer o que quiser, que diga. Quem quiser criticar ou elogiar, fique à vontade, mas eu vou ser o Alessander nessas aulas remotas, nas aulas presenciais, né, professor? Na frente do vídeo. Exatamente. E está sendo uma experiência boa demais, uma experiência bacana demais, muito gostosa, muito prazerosa. Professor Alessandro, eu peço licença novamente para a gente falar o nome de várias pessoas aqui. Cleide, Pati Tavares, Stanley, Adalva Muniz, que é um desafio e inovação no momento que a gente está vivendo. O Danilo Fiuza, a Joani disse que o sonho dela é retomar para a área da educação. Nós temos muitos comentários, mas o nosso tempo é curto porque a gente está lidando com um historiador, mediador, professor. E aí, às vezes, a gente vê que o tempo é exíguo para que a gente pudesse lhe ouvir assim, muito mais, porque é muito prazeroso. A gente aprende multiplicidades quando a gente está com você por perto. E aí eu queria lhe fazer uma perguntinha, porque nós temos agora 18 minutinhos só para a live acabar. Rápido, né? A gente começa, o tempo voa que a gente não dá conta. Mas eu lhe pergunto, professor, enquanto mediador, enquanto pai, enquanto advogado, como descomplicar esse momento difícil, impactante, incerto, buscar tomada de decisões sobre as questões presentes das ações docentes, acompanhar e assimilar o conteúdo programático que os nossos alunos devem prestar conta daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, porque já tem estados que estão estendendo o período para retorno das aulas, julho, outros, setembro. E aí eu pergunto a você, como descomplicar esse momento? Dê essa lição para nós. A minha análise para isso é dividir obrigações. Então, eu acredito que nós temos uma característica, nós educadores, de ministrarmos aulas, depois repassarmos textos, referências bibliográficas, e depois permitir que esse aluno leia aquilo que foi discutido anteriormente. Com essas aulas remotas, nós estamos invertendo as coisas, né? Então, nós estamos fazer uma discussão. Acreditar que só a aula expositiva é a única forma de conhecimento, talvez é mitigar as outras relações educacionais, os outros métodos e metodologias construídas dentro das relações educacionais. Eu vi um colega em Teresina que ele ministrou uma aula, agora ele pegou uma professor de direito, né? Ele botou um cabelo Rastafari e ele foi dar uma aula com esse cabelo Rastafari. E a ideia era assim, como é que o aluno vai entender isso? Mas olha, no grupo que eu estou dos alunos, mas assim, foi uma participação unânime. Ele não fez quase nada, ele só mudou o visual dele com o cabelo.
Mas aquilo ali trouxe uma repercussão tão apaixonante pelos alunos, porque é o que a gente chama de identidade. Identidade com aquele que está se apresentando. Eu escuto muito um conceito de empatia, e que eu respeito esse conceito de empatia. Porém, ao longo da minha caminhada como mediador, eu tenho visto eu tenho construído em mim um outro conceito de empatia. Porque é muito comum você ouvir, senso comum, um conceito de empatia, que é tentar se colocar no lugar do outro e entender o outro, a partir do momento que se coloca no lugar dele. Eu acho que isso, talvez, para mim, não estou criticando o conceito, mas estou criando um brainstorming aí para esse conceito, dizendo o seguinte, é que empatia não é se colocar no lugar do outro, é entender o outro do jeito que ele é. Porque se eu tiver que me colocar no lugar do outro, eu não estou entendendo ele, eu estou me entendendo através dele. Sim. E aí eu acho que eu não preciso me entender no outro, eu preciso entender o outro. Então, as ansiedades, as angústias que os alunos estão tendo, ouvi-los, dialogar, responder questões simples, como, por exemplo, como está sendo importante você responder uma mensagem no WhatsApp quando esses alunos não tinham corriqueiramente essa comunicação, como é importante você responder algumas perguntas que estão fora do contexto, mas imagino eu como se fosse um navio e de repente algum aluno se joga fora do barco. Então, do navio, quando ele se joga, ele cai e, poxa, mas ele não está dentro do treinamento do navio, mas para o navio, dá as mãos para esse aluno e permita que ele possa voltar. É comum que um aluno ou outro busque em você algumas informações que estão ligadas não à parte cognitiva, mas à parte de ansiedade, à parte de medo, a parte de angústia. Nós estamos vendo todos os dias nos meios de comunicação que nós estamos chegando a mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. E dessas 20 milhões, nós vamos ter pessoas ligadas a gente, nós podemos ser acometidos por isso, passar por esse momento de forma primeiro, a desenvolver muito bem a técnica do rapport, que é o acolhimento desses alunos. Acolher não precisa ser um acolhimento com uma festa de 15 anos, não. Basta, tecnicamente, nas aulas remotas, citar o nome do aluno e dizer o quanto que você se sente importante por ele estar assistindo a aula. Depois é você usar a técnica do empoderamento. O empoderamento é qualquer que seja a colocação, a posição que esse aluno esteja tendo, você respeitá-lo. Eu tive um aluno que em uma aula, ele disse, professor, eu sou favorável que todas as pessoas que estejam com Covid, elas pudessem ser colocadas no mesmo lugar e isoladas do mundo, para que isso não tenha a proliferação da doença. Talvez naquele momento o grupo ferveu, porque o grupo ferveu porque muitos foram com posicionamento opostos e algumas comunicações não muito agradáveis, mas eu consegui entender o sentimento dele. Empatia é entender ele com a análise dele. Há muito tempo, quando eu começo a reconstruir um novo conceito de empatia, eu não tenho que lidar com pessoas que somente gostam de mim. Eu não tenho que lidar com pessoas que pensam como eu penso. Eu não tenho que lidar com pessoas que respondem a uma relação social do jeito que eu respondo. Entender empaticamente é compreender a outra pessoa do jeito que ela é e não do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Eu tenho colocado isso como o pilar desse momento educacional pandêmico nas relações das aulas remotas. Eu tenho colocado isso como eixo base para simplesmente entender o aluno que quer, inclusive, assistir a aula e aquele que não quer. Porque no momento que você entende a outra pessoa do jeito que ela é, ela também começa a voltar como um reflexo a te entender do jeito que você está se propondo. E as relações criam os pontos em comuns. E esse ponto em comum é o que leva à eternidade do conhecimento. Eu tenho aqui feito basicamente uma trilogia nas minhas aulas. Todas as aulas, eu primeiro lanço uma pergunta que inquieta, uma pergunta que às vezes ela é bombástica. Depois eu encaminho um texto, que o texto auxilia eles a responder essa pergunta. E depois eu digo que no Zoom, eu boto um anúncio, eu falei ontem de uma aula de mediação, e o tema foi o perdão. Então eu fiz um pôster para aquela turma, só para aqueles alunos, dizendo que ia ser
a maior aula de todos os tempos. Nós temos 45 alunos nessa turma. Nós tínhamos 44 pessoas naquela aula. O que aconteceu? Você anunciou, você disse que ia ser importante. A aula talvez nem tenha sido tão boa, tão apaixonante, mas você anunciou, você fez a propaganda e depois você fez o feedback dizendo o quanto que se sentiu importante com a presença deles naquela aula. Então eu acho que são algumas coisas pequenas que nós podemos praticar ao longo dessa relação pandêmica, dessas aulas remotas, e dizer que elas estão sendo mais difíceis do que uma aula presencial, porque elas são aulas remotas individualizadas. Então eu acredito que é um desafio, mas nós professores estamos vencendo esse desafio. Você falando da forma de tratar as pessoas como quer que elas querem ser tratadas, eu chamo isso de regra de ouro. E o quanto essa regra de ouro faz uma diferença, né, no comportamento e nas atitudes daquela pessoa quando a gente percebe, reconhece e expõe isso de uma forma, às vezes, tão simplória que aos olhos de outras pessoas passa despercebido, né? Eu gostaria de registrar a presença também da Marlane, da Vanessa Amorim, muitos aplaudindo o seu showman, professor. E eu acredito que uma live nossa devia ser no Zoom, que aí não era limitação de 1 hora. Mas a sua agenda, eu tenho que trabalhar um mês de antecedência para ver se eu consigo um lugarzinho lá nela, né? De agradecer a confiança, de agradecer o acolhimento que você tem sempre dado para a gente nessas expectativas, nesses trabalhos, nesses esclarecimentos, nesse caminhar de mãos dadas do Sistema Multiportas, nesses projetos que a gente joga de vez em quando. Você não sabe o prazer e a alegria que eu tenho quando eu digo, professor Alessander, eu vou precisar de você para tal coisa. Aí você abre o sorrisão e diz, minha amiga, me jogue para onde você quiser que eu vou. Olha, isso para mim não tem preço. Então, são realmente essas suas palavras, esse calor natural, que você consegue transitar entre as coisas difíceis e mostrar para a gente que não é tão difícil, é que todo mundo tem essa paixão por você, pelo magistério, pela advocacia, pelo mediador, pelo historiador, né? Pelo cantor, porque você vivia cantando para os alunos, né? Então, são múltiplas as aprendizagens, são múltiplos os conhecimentos que você repassa para a gente, quem está perto, quem está longe, virtualmente, mas você não tem noção da missão honrosa e extensa que você faz com a gente nesses momentos que você atende os nossos pedidos, os nossos chamados para caminhar junto. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo trabalho. É um prazer enorme, você sabe disso, eu confio no seu trabalho, confio no trabalho de Marcela, acompanho vocês. Marcela tem feito um trabalho lindo como professora de mediação. Estou vendo aqui Vanessa participando aqui. Vanessa tem feito um trabalho extraordinário. Ela tem feito um trabalho dentro do Maranhão e do Piauí, assim, que é um trabalho que eu fico muito feliz com ela. Vi aí Fiuza também participar com um trabalho ligado à mediação de conflitos na área de saúde. Quer dizer, de repente a gente via que isso não podia ser possível. Fiuza foi lá, levou, apresentou. Vanessa tem feito o trabalho, quer dizer, eu acredito que todos nós, dentro das nossas limitações, a gente tem feito uma contribuição, e o que era uma sementezinha pequena, praticada assim, às vezes até de forma isolada, a gente começa a perceber que nós estamos nos unindo e o trabalho está... Um pedacinho de chão com a sementinha, vários hectares, né, professor? Tem gente aqui de Natal exatamente, assistindo e dizendo que é sua fã e que a live foi fabulosa, porque você está conosco. Eu que agradeço. Estou sempre à sua disposição. Um beijo grande para todas as pessoas que participaram da live. Dizer que foi uma alegria mesmo e, assim, é uma paixão. O magistério é uma paixão e um encantamento e um desafio diário. Esse desafio, ele é apaixonante e ele é motivacional.
Grande abraço a Então, todo mundo. mas eu quero lhe fazer a perguntinha que toda vez eu faço para os nossos convidados de peso, honrosos, que nos estendem a mão e a confiança para a gente fazer esse trabalho. Como está o Alessander hoje? O Alessander hoje está ministrando aulas do mesmo jeito. Em regra, eu tenho uma carga horária aí que chega a quase 39, 40 aulas por semana. O Alessander hoje tem atendido muitas pessoas ligadas aos conflitos pessoais e tenho tratado com muitas pessoas ligadas aos conflitos, às relações condominiais. Tenho ido a um condomínio ou outro lidar com esses conflitos condominiais. Eu não escolhi ser mediador nessa área. Essa área foi que terminou me escolhendo. E um Alessander que está super tranquilo, porque apesar de estarmos passando situações pandêmicas, de uma coisa eu tenho certeza, nós vamos sair dela e nós vamos sair pessoas diferentes. Eu nunca imaginei o dia eu nunca imaginei que um dia pudesse ver uma faixa dos africanos pedindo para os europeus não irem para a África. Eu nunca imaginei que os mexicanos fossem pedir aos americanos para construírem os muros, porque os americanos já chegaram a 1/3 das pessoas contaminadas com Covid e os mexicanos não querem se contaminar. Eu nunca imaginei que um dia pudesse perceber que o rosto bonito, o olho, a boca talvez não fosse tão relevante, porque nesse momento agora, a máscara que nós usamos, nós escondemos o nosso rosto. Eu nunca imaginei que o carro que nós temos, ele não vai nos servir, porque se o carro é de 500 mil, 200 mil no meio da rua, ninguém vai ver. Então, alguns valores o Covid está nos ensinando. Ele nos tirou do meio social e ele nos colocou nas nossas relações familiares, para valorizarmos o nosso encontrar, o nosso se conhecer e, acima de tudo, valorizar as pessoas que nos amam com mais tempo, com mais proximidade e com mais respeito. É assim a lição. Que eu também percebo essa lição, professor, mestre, que dessa situação toda difícil e que está todo mundo sem saber como fazer e como sair dela, nós tivemos realmente como é que eu posso dizer? Uma conclusão, né? De que nós conseguimos olhar para dentro da gente hoje. Tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente precisa ouvir uma música, uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo. Olha quanto aumentou, triplicou a chamada de vídeo para a gente olhar para uma pessoa que a gente gosta, para a gente matar a saudade. E a gente percebe que essa situação delicada, difícil, fez com que a gente encontrasse outros valores, que valorizasse coisas tão pequenas que a gente tem e que a gente estava numa ligação de motor de manhã cedo e não se dava conta da riqueza que nós tínhamos internamente, familiarmente, na nossa casa. Então, mas muito agradecida por essa sua participação, esses seus ensinamentos. Nós continuaremos, se você me permitir, de mãos dadas por muitos anos. Não quero me separar de você, não, viu? Nós vamos continuar de mãos dadas, você quanto os outros colegas, parceiros da Bahia, de Pernambuco. Me dê a mão aí, ó. Me dê a mão aí, me dê a mão aí, ó. Me dê a mão aí, ó. Olha a mão aqui. Então, nós estaremos, sim, continuar trabalhando juntos e mais fortalecidos, com Covid ou sem Covid, mas nós vamos fazer desse trabalho muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais enriquecido, com todo mundo já percebendo que nós precisamos olhar para o outro de uma forma mais humanizada e perceber que a gente também precisa diminuir os nossos conflitos. Então, você é um ícone para a gente, para muitos que estão aqui acompanhando. Eu lhe agradeço. E agora nós só precisamos nos despedir, porque a live está em 1 minuto. Então, muito obrigada a todos que participaram. Desculpa, mas não tem como a gente fazer os comentários e todas as perguntas, porque o tempo é muito pequeno. O nosso showman tem várias habilidades, e aí não tem como a gente fazer a gente promete de fazer o atendimento das respostas, tá, professor?
Grande abraço e a gente vence o corona, tá? A gente vence o corona. Com Grande certeza. abraço. Muito obrigada, uma boa